Boa noite a todos. Estamos no ar com mais uma live semanal. Hoje, eu estou tendo o prazer de estar fazendo live com essas duas feras, da Ubanda, o Pai Sidney do canal Axé Meu Povo, o Kleber, Então, eu quero dar as boas-vindas a eles e antes disso, já quero pedir a vocês aquele like, compartilhe e se inscreva no canal. Então, sem mais delongas, seja bem-vindo, Pai Sidney, Kleber. Gratidão, aí, gratidão. Vocês Boa dois noite. Aí que decidem Eu já comecei por aqui. Gente, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço, Dimos, aí pelo convite. A bênção, Pai Cid, a bênção, Dimos, a bênção a todos os nossos irmãos e irmãs do chat aí. E vamos elevar os nossos pensamentos e pedir aos nossos pais e mães orixás para nos abençoar na noite de hoje, que a gente possa proporcionar uma noite agradável e responder a maioria, se não todas, pelo menos a maioria das dúvidas sobre os banhos de ervas, né? É isso aí. Dimas, obrigado pelo convite. Boa noite, Dimas. Benção, pai Kleber. Boa noite a todos aí do chat, né? É bem legal. Dimas é parceiro já da gente já faz tempo, já acompanha a gente, acompanha o nosso trabalho. E quando ele fez o convite, na semana passada, eu não estava podendo entrar, né? Aí eu falei para ele, não, pode deixar que a gente vai fazer uma live juntos aí, eu vou trazer uma surpresa. E tá aí. Kleber, meu irmãozão, a gente costuma fazer muita live junto, né? Então eu acho que você também sugeriu, no caso aí, o tema, né, o Dimas? E vamos ver se a gente consegue extrair bastante coisa do pai Kleber aí, porque ele domina o assunto. Ele é fera. E é engraçado que esse tema coincidiu com uma enquete, né? Uma enquete que eu fiz lá no canal. Se o pessoal queria que eu trouxesse vídeos sobre signo, de horóscopo, ou então ervas, E o pessoal preferiu o banho de erva e falou, então já que o pessoal ainda pediu, então vai ser o que o povo pede. Aí juntou o útil ao agradável, né? Exatamente. Eu nem falei nada, eu falei, você manda o tema, a gente tenta elaborar uma live, né? Exatamente, não foi nada combinado. Assim que é bom, pô. É assim que é legal. Bora lá, então? Bora lá. Só avisar o pessoal de casa, a gente vai debater um super papo aqui, e aí depois a gente vai entrar com as perguntas, conforme o Pai Sidney e o Kleber forem falando, eu vou já selecionar as perguntas, tudo, e aí, na hora, a gente entra com as perguntas. Então, é com vocês. Vamos lá, Clebão. Então, vamos falar um pouco sobre erva. Eu vou tentar fazer uma escada aqui para o Kleber, aí a gente faz alguma pergunta e a gente vai conversando, a gente vai discorrendo o assunto. Beleza. Kleber, Umbanda sem erva, ela funciona ou não? Ah, não funciona. A erva se não o principal, um dos mais importantes fundamentos da nossa Umbanda, né? Todos os nossos rituais, de uma forma geral, levam Umbanda, seja ela na forma de banho, seja na forma de defumação, seja na forma de bate-folhas, enfim, né? Chá. Escaldapé, chá. Chá é mais complexo um pouco, mas as ervas mais básicas, sim, né? O chá, ele é complemento importante, sim, bacana. Firmeza, né, Kleber? Também, né? As limpezas, todas as ferramentas, né? As ferramentas que a gente usa nas firmezas e nos assentamentos, as nossas próprias guias, né? Precisam passar, né, por ervas, né? E a preparação, né, do médium, de uma forma geral, seja para a ritualística ou para o dia a dia, né? O médium de Umbanda precisa. Além de gostar muito de ervas, eu
eu procuro ler muito material a respeito, né? Porque é uma tradição que em alguns terreiros, por incrível que pareça, você tem as ervas ornamentais, né? Mas o pessoal esquece do uso mais ritualístico, né? Que é fundamental, na minha opinião, e faz muita diferença do terreiro que usa bem as ervas, ou daquele que usa bem pouco, usa de vez em quando só, né? Não que seja o assunto, né? Mas uma gira de Umbanda, ela já começa na defumação da casa, né? Então, a gente usa, né, no caso aí, determinadas ervas, né? E o uso da erva na Umbanda, né, é essencial, né? Então, é importante saber um pouquinho para poder trazer o benefício que a erva ela pode nos ajudar aí, nossa, bastante, né, no nosso desenvolvimento, limpeza, abertura de caminho, enfim. Bora lá falar um pouquinho de erva, Kleber. Começa ou você quer que eu já comece fazendo alguma pergunta, alguma dúvida que seja mais... Fica à vontade, você, Dimas, aí, eu sou que manda. Eu sou convidado aqui para dar uma força. Vocês determinam como é que vocês querem a dinâmica da... Já quer que entra com as perguntas, então? Que já tem uma porrada. Você quer ver uma coisa? Quem pode tomar banho de erva? Todo mundo. Boa. Não tem ninguém privilegiado. Não tem, porque eu só sacerdote, só herveiro, só juremê, esquece. A única coisa que a gente salienta é que a gente precisa de algumas regras, né, básicas, ou seja, muito respeito, muita fé, você precisa acreditar naquilo que você está fazendo, naquele ritual, muito amor, carinho, humildade, bom senso, né? Porque, né, tem gente que, né, no pleno inverno, manda o cara tomar banho frio de madrugada, mata a pessoa. Você pode até tirar uma olhada, mas causa uma pneumonia na pessoa. Então, né, a regra do bom senso é importante. E a preparação. Não pode esquecer que quando a gente está mexendo com a erva, o fundamento, ervas, né, a gente está fazendo um processo ritualístico. Então, precisa criar um ambiente, né, de respeito, de tranquilidade. A pessoa tem que se acalmar, tem que se preparar, fazer a asepsia, né, a higiene do antebraço, das mãos. Isso. Se for um bandista, tem que firmar uma velinha, botar um copo com água ali para ritualizar com mais força, com mais energia, se conectar ao seu guia-chefe, ou os caboclos, ou os xós, enfim, né? Eu não sou de Umbanda, ok, não tem problema. Pega essas ervas e faça o ritual com todo o amor do seu coração e se conecte, né? Se é anjo, se conecte aos anjos. Se é santos católicos, se conecte ao santo, não tem problema. Mas é fundamental que haja esse ritual mínimo, simples, mas tem que ter, né, essa postura ritualística, faz bastante diferença. E assim, é lógico, sempre lembrando, né, que para se fazer um banho, né, a gente tem que estar num estado de emocional bacana, legal. Energético, né? Propício, né? Você tem que estar... Você imagina, a pessoa chega do trabalho, né? Corrido. Aí tem, né, criança, animal, pet, a casa, as coisas para fazer. A pessoa chega dessa forma e bota lá água para ferver, joga as ervas dentro e... Não dá, né? Precisa ter... Não dá. A pessoa precisa... Você precisa estar na vibe, né? Exatamente. Essa é a palavra. Precisa criar esse ambiente, né? Quanto mais você se envolve, mais e melhores resultados positivos você alcança. É por isso que eu sempre digo, é importante a gente lembrar que as ervas, elas possuem uma energia imanente. O que é isso? É uma energia própria da erva, né? E para que a gente possa despertar toda a força dela, a gente usa... Aí cada um usa uma palavra, né? Seja uma reza, uma prece, uma oração, uma evocação, uma determinação. Eu, né, aprendi com o mestre herveiro Adriano Camargo, a gente chama de oração ativadora. É uma oração simples que a gente reverencia a Deus Pai Criador, a Mãe Terra, a Mãe Água ou a Mãe Natureza, assim, né? Forças vegetais. A gente
busca nesse contato com esse espírito vegetal e pede de coração para que eles abençoem aquele banho, aquele chá, aquela defumação, e não só para o nosso benefício, né? Benefício das pessoas. E ali a gente começa a discorrer. Poxa, eu preciso de mais saúde, eu preciso de ânimo, eu preciso de energia, eu preciso de equilíbrio, né? Abertura de caminho em todos os sentidos da minha vida. Ou seja, a gente tem que verbalizar, porque uma das coisas que a gente aprendeu, inclusive, com o candomblé, né? O culto de nações, da importância, né? Eles usam o canto em Yorubá, que nada mais é do que uma oração, né? Assim como a gente tem os pontos, né? Essa oração inicial, evocativa, essa prece, tem esse fundamento de usar a força da palavra para ativar dessa erva, tirar dessa erva o melhor que ela tem, né, para o nosso benefício, para o nosso campo espiritual. Né? Então, tentar entender que o estado emocional, para que a gente possa começar a fazer esse banho, ele tem que estar bem alinhado, você tem que estar num ambiente tranquilo, onde ninguém vai te atrapalhar, né? Um horário sossegado. Então, vamos lá. Uma pergunta que não quer calar, né? Todo mundo faz esse tipo de pergunta. A gente pode tomar banho de erva da cabeça aos pés? Era isso que eu ia perguntar agora, essa mesma pergunta. Eu só estava esperando o Kleber parar para... É legal, eu vou fazer esse tipo de pergunta, é porque esse tipo de pergunta sempre chega muito para a gente, tá? A gente que está na frente de um terreiro. Então, eu vou deixar o Kleber falar um pouquinho e aí depois a gente complementa alguma coisa, porque eu acho que a gente tem que esclarecer certas dúvidas, né? Então, inclusive, eu fiz aqui, nós fizemos aqui, eu e o Kleber, a gente se preocupou em fazer algumas perguntas que têm mais decorrência, que chega até nós, ou que o pessoal faz quando a gente faz uma live, né? E Kleber, tentando lembrar, né, que o que a gente fala aqui é conhecimento que a gente tem de vivência e muito estudo, né, da sua parte também, daquilo que as entidades passam para a gente, né? A gente não vai passar nenhuma receita aqui, mas é um modo que você pode se conectar melhor, né? A magia, né, desse banho, né? Então a gente vai tentar passar aí. Mas vamos lá, Kleber. Da cabeça aos pés, do ombro aos pés, como é que é o negócio aí? Então, existe um preconceito que a gente acabou trazendo do candomblé, de que algumas ervas não podem ir na cabeça por causa do orixá. Então, assim, quem fala a respeito de orixá é o candomblé, né? Então, a pessoa quer falar disso, se a pessoa é do culto candomblé, tem que respeitar aquilo que aquela religião e aquele sacerdote indica. Nós da Umbanda, né, por estudo e experimentação, nós percebemos nos nossos terreiros que muitas das cargas, muitos dos carregos são absorvidos pela parte da cabeça, né? Pela nossa coroa, pelo chakra coronal ou coronário, como queiram. Sim. Então, não me parece de bom senso você não lavar uma parte que está impregnada. Porque senão a pessoa vai tomar 1, 2, 3, 4, 5, o efeito é muito demorado, e você limpa uma parte, outra parte está suja. Não faz sentido, né? A gente fazer isso. Então, eu posso, assim, assegurar, né, depois de tantos anos, estudos, décadas de utilização de ervas, eu nunca presenciei um problema sequer com ervas na cabeça. Existem algumas situações onde a gente toma cuidado com a erva na cabeça? Sim. Se o consulente está com um quadro enfermo, uma situação, eu vou dar um exemplo aqui, né, de bate-pronto aqui. A pessoa está muito agitada, ela está com uma crise de ansiedade muito elevada, e você colocar uma erva quente que anima, que agita, que vai dar ânimo, vai dar força, meu Deus, aí você explode a pessoa. Aí é diferente, porque o problema que o consulente, a pessoa necessitada, apresenta não combina com alguns tipos de erva. Você tem que estar com uma erva mais adequada para aquele momento. Ou seja, se a pessoa está muito ansiosa, você vai usar as ervas que a gente chama de ervas equilibradoras, ervas mornas, que vão trazer a apaziguação
de ânimo, de energia, é para trazer calma, tranquilidade, melhorar o sono, né? Assim como o inverso, né? A pessoa está extremamente apatizada, está para baixo, está down, você vai dar um banho que vai trazer mais apatia, que vai né? Não faz sentido, né? Aí ela entra em nocaute. Pá! Então, aí, nesses casos, sim. Toda erva pode dar cabeça, depende da situação, né, da pessoa. Mas com relação a orixá, gente, vamos lá. Orixá é força divina. Orixá nunca, sobre hipótese alguma, vai transferir nada negativo ou vai prejudicar quem quer que seja. Não faz sentido. Isso é na coisa verdade, de outra religião, não é a nossa religião. existe uma palavrinha chamada, às vezes, que a gente costuma dizer, Kizila, né? Isso é palavra do candomblé, né? Do Umbanda não candomblé. existe. Isso. Então, é o que eu falo. E às vezes existe um pouquinho de confusão aí, né? Mas a gente respeita, no caso, aí, Lógico, é isso que eu tô falando. inclinação e etc. A pessoa é do candomblé, ok. A pessoa tem um preconceito. Lembra que eu falei lá atrás que a gente tem que ter respeito? Ok. Se você tem, né, lá, você vem de um culto meio misturado, né, candomblé e umbanda, e na sua cultura você tem um certo, então não toma, né? Melhor, se você tem alguma coisa, se você já vai para o banho com preconceito, se você já vai com alguma ressalva, é melhor não fazer. Mas Perfeito. a minha experiência de estudos e práticas, né? Nunca houve um caso de uma pessoa, né, tomar os banhos que são receitados, seja pelas entidades ou por mim diretamente, que tenha tido qualquer efeito colateral, qualquer coisa assim, né? A gente, lógico, de novo, a gente tem o bom senso. A gente nunca receita um banho estimulante para se tomar à noite, né? Por causa daquilo que eu acabei de dizer. Se a pessoa toma um banho estimulante à noite, ela não vai dormir. E eu já fiz esse teste e é verdadeiro. Você tomar um banho estimulante à noite, nossa, você vai conseguir pegar no sono 3, 4 horas da manhã, porque a energia da erva vibra no nosso campo bem espiritual que afeta o nosso corpo. Perfeito, perfeito. Só complementando o que o Kleber falou no banho, como assim, pelo menos na onde eu frequento, o dirigente ele sempre ensina a gente a tomar o banho, né? Pelo menos a gente que pisa dentro da corrente, tomar o banho sempre do pescoço abaixo. É a tradição dele, né? Sim. A visão que a gente tem também, Dimas, que alguns terreiros têm, né? Que o banho ele não pode ser dado a esmo e outra coisa, não existe como você passar uma receita generalizada para todo mundo. Que cada pessoa tem tipo, carrega, de repente, algum tipo de problema, né? Cada um é diferente do outro. E outra coisa, ter certo conhecimento para, às vezes, você não fazer besteira. E esse tipo de besteira ele não ocorre só, por exemplo, de banho do pescoço para baixo, ou da cabeça. Não é isso. Excesso de erva, às vezes. Por exemplo, você pega uma erva que é um pouco mais agressiva, vamos falar de uma que todo mundo conhece, né? A espada de São Jorge, ou se não, a espada de Yansan. Às vezes uma pessoa ela pode ter aí um problema de pele, né? Ela pode ser alérgica a alguma coisa. E às vezes... Não precisa nem ser alérgico, Sidney. Desculpa te interromper, mas assim, não precisa ser alérgico. Se você colocar 7 espadas de São Jorge num litro d'água, vai dar problema na pele. Por quê? Porque ela é tóxica. A acidez dela vai queimar a pele, né? Eu ia chegar por aí. Eu ia falar que, pô, um banho de espada de São Jorge, às vezes, quando se pede para fazer um banho com esse tipo de erva, é muito pouquinho que você coloca. E aí a gente até pode já emendar numa pergunta para o Kleber. Qual a quantidade, né, de ervas seria ideal para usar num banho? E esse banho seria que proporção em termos de capacidade, né, de litro, né? Quantos litros? Sidney, já que você está tocando na quantidade, eu vou entrar com a pergunta da Li, e é a pergunta que ela está fazendo. Ela fez três perguntas, mas a segunda bate com o que você está falando.
Segunda pergunta, quantas ervas podemos usar em um mesmo banho? Aí seria, acho que, variedade de erva, né? Isso vai depender muito, eu acho, né? Então, dentro da nossa liturgia de Umbanda, a gente não deve exceder o número de 9 ervas, vai. Esse seria já extrapolando. Explodindo, né, Kleber? Extrapolando. Normalmente na Umbanda a gente usa 2 números práticos, 3 ou 7. Essa Boa. é a grande maioria dos banhos, com 3 ou 7 você resolve bem qualquer tipo de situação. O que Vou te precisa fazer ter vou te fazer uma outra pergunta em cima do 3 e do 7. Se caso eu tomar um banho com 4 ervas, tem algum problema ou não? nenhum problema. Tá Com uma vendo? erva, 2 ervas. Tem gente que tem, de novo, né, é um preconceito, né? Isso. Mas as pessoas raramente, né, fazem o que eu costumo fazer, é testar o que a gente está falando antes de fazer, né? E não testo só em mim, né? Testo nos filhos, né? Olha, por quê? Imagina se, lógico, você imagina uma situação que você está em casa e você só tem, deixa eu pegar, Arruda e você tem, alecrim, vai, vamos dizer. não pegar, você não tem erva, você tem tempero, você tem coentro, Boa. né? E tem canela. Tô pegando 2 temperos. Dá para fazer um Sim. banho? Perfeito. Dá para fazer um banho com isso e vai surtir bom efeito. Dá para fazer uma limpeza com essas ervas? Sim, dá, é possível. Lógico que ela não tem a O poder, né? característica, né? A mesma característica natural de uma Quente, erva né, no quente, caso. né? Boa. É uma erva agressiva que tem ela tem naturalmente a propriedade de ser uma erva que promove uma limpeza mais forte, mais profunda. Mas sim, vai te fazer um bem-estar. Não tem nada disso? Você tem sal em casa? Toma um banho de sal. Não precisa ser sal grosso. Pode ser o sal comum. Se você está num dia muito daqueles que teve um dia péssimo, sua cabeça não está boa, seu organismo não está bom, o que não vai fazer é colocar 1 quilo de sal num litro d'água. Isso não faz sentido, né? Respondendo a pergunta da Li, no curso de Jurema e no curso de ervas, a gente aprende que a melhor medida, medida mais fácil, é um punhado. O Olha. que é um punhado? É a palma da sua mão. Então, se você vai colocar uma erva só, um punhado é a sua palma da sua mão em concha, assim, para 1 litro d'água, 2 litros d'água, que eu acho ideal 2 litros d'água, né? Esse é o legal. Poxa, eu vou colocar 7 ervas. Então tá, então vai ser uma colherinha de cada erva ao ponto que vai Isso. preencher a palma da sua mão. Esse é o ideal para 2 litros de banho. Geralmente é difícil alguém ter uma panela, uma caneca que dê para ferver 2 litros. Então eu recomendo, olha, põe lá 500, 600 ml de água, bota para ferver, coloca as ervas que geralmente são secas dentro, né? Porque ervas frescas a gente não ferve, né? O fogo e o elemento vegetal eles não se combinam. Então a gente naturalmente não ferve a água fresca, a erva fresca. A gente ferve geralmente a erva seca. Então você põe ali dentro, ferveu, deixa ferver 1 minutinho, 2 ali para tirar o máximo dela, fecha o fogo, abafa, temperatura boa, né? E outra pergunta: posso misturar erva fresca com ervas secas para o banho? Tem 2 ervas. Uma eu tenho lá o alecrim sequinho e eu tenho a Boa. rúdala do pé. Boa. Vai. Opa, eu vou dar até uma dica. Faça isso que eu acabei de falar, põe água para ferver, põe a erva, o alecrim que é sequinho lá dentro, deixou ferver 1 minutinho, abafou. Chegou em temperatura natural, pega a arruda, coloca Quina. nessa água e faz a quinagem. Quina. Ah, isso. Boa. Lindo de Vamos viver. lá. Vamos tentar tirar a dúvida, né? Eu vou fazer a pergunta, tá? Quinagem e maceração, existe uma diferença muito grande e existe Lógico. uma confusão, que eu acho que é legal a gente falar. E Que... também, né, né? Vai, fala aí, Clebão, pode. Então, é porque o pessoal usa o termo maceração como se macerar fosse esmagar, e não é. Macerar é você pegar a erva, dá só aquela cortada para caber dentro da bacia e põe na água e deixa. E deixa isso em Ela repouso. vai submergir e vai soltar as propriedades. Isso é maceração.
Amassar é quinar, isso é quinar, que quando você esfrega, isso é quinagem, não maceração. O pessoal inverte os temas, né? O quinar é das quinas dos dedos, é de esmagar, né? De triturar a erva. É uma terminologia que o pessoal às vezes faz confusão, é né? errado, não. É que você pega o dicionário, você for falar para uma pessoa que não é da nossa religião, e a pessoa for uma pessoa letrada, ela vai dizer assim: esse cara não sabe o que está falando. Maceração é colocar submerso, isso aí da física. E aí da química, o pessoal fala, pô, cara, né? Então é só para quem quer usar o termo corretinho, é quinagem, e a maceração é só colocar ela na água submersa ali. Isso, né? Aí você vai deixar ela em repouso, enfim. Sim, precisa Bora pelo lá. menos 3 horas para que a erva solte as propriedades, né? E se for casca, convém cozinhar ela um pouco mais, porque você pega o angico, anis estrelado, jurema preta, enfim, né? Tudo que é casca, semente, precisa deixar um pouquinho mais, né? A erva seca natural, você ferve ela um minutinho, 2. Agora, a casca, eu sugiro que a gente deixe um pouco mais, aí 5, 10 minutinhos na ebulição para soltar todas as propriedades, né? Para poder, né, extrair a essência vital dela, né? Aquilo que vai fazer bem para a gente, no caso. Boa, já que a gente já está no processo da maceração aí, ou, enfim, até da própria quinagem, outra pergunta, né? Eu posso coar a erva para tomar o banho, né? Isso daí chega muito essa pergunta para a gente também. Eu acho que você, Kleber, já deve ter escutado muito isso, né? Então, a gente pode coar, né, para facilitar aí o banho, né? Porque senão a gente vai parecer que saiu do mar com aquele, como é que é? Aquele bando de alga pendurada, né? E tal, né? Então, não é? É que, assim, de novo, né? Tem algumas tradições que falam que você tem que jogar, inclusive, as ervas, né, no corpo. Sim. E não é necessário. Depois você né, terminou o seu ritual, a gente sugere que os banhos sejam feitos sempre próximo à hora de dormir, exceto os banhos de energização, de trazer ânimo, né? Esse a gente toma sempre no período da manhã. Mas uma grande maioria dos banhos, a gente sugere, olha, tome o banho à noite. Então, você fez o teu preparo ali, chegou a temperatura, você coa e leva, né? Como eu disse, nem todo mundo tem canecas de 2 litros d'água. Você vai ferver uma quantidade e vai levar só o sumo para o seu banheiro. Você vai tomar o seu banho de higiene, aí você completa a sua, né, a caneca, e aí sim, né? Ali tem gente até que nem faz a oração ativadora na hora que está preparando, ele deixa para fazer na hora do banho, dentro do banheiro, lá depois que tomou o banho de higiene. Tem gente que gosta de pegar e naquele momento faz a ativação e ali tudo certo. Faz o banho. Tudo certo. Tudo certo. Eu acho que quanto mais você rezar, tanto na preparação e de repente, na hora que você está recebendo o banho, né? Está recebendo todo aquele axé, toda aquela energia, é bacana, né? Então, tranquilo. A gente pode coar o banho, por quê? Porque a essência, né? Já foi absorvida, né? Ela está absorvida pelo líquido, tá? Se quiser dar até uma espremidinha no restante das ervas, né, tal. E aí, onde eu posso colocar esse restante de ervas? Já que eu não, né, eu estou usando o líquido, o que seria mais viável? Então, eu sugiro que o banho de ervas não deve ficar muito tempo guardado. Ele tem um tempo ali, porque a gente não pode, né, não pode guardar essa erva durante muito tempo. Se você vai fazer, né, você pode fazer à noite para tomar de manhã, ok. Vou fazer hoje, mas vou tomar amanhã. Não passar muito de um dia e evitar guardar em panelas de alumínio ou plástico. Se você for armazenar, a gente aqui em casa, eu ensino para os filhos a fazer o spray, que é uma condição especial, né? É isso aí, é uma combinação. É uma combinação que a gente faz baseado, né, numa receita com álcool de vegetais, e aí sim ele se conserva muito tempo, fica num frasco fechado, né, que não toma luz do sol, e tem uma combinação que a essência fica ali durante bastante tempo. Mas esse banho que a gente faz tradicionalmente, procura garrafas de vidro, né? E não deixa bater luz do sol. Pode colocar em geladeira? Pode colocar na geladeira. Aí aquece de novo, né? Ou mistura aquilo com o seu banho. Então,
Seu banho, né? As formas mais práticas. Eu não sei, eu acho que eu não fui muito objetivo na pergunta, mas vou tentar fazer de novo. O restante, eu fiz eu quinei, sobra, né? as ervas. A sobra, isso. Resíduos. Resíduo de erva, gente, a gente está falando de força natural, né? Estamos falando de natureza. Então, sempre que possível, devolve isso para a natureza. Se tem um vasinho, faz ali um buraquinho, porque ele vai servir até de decomposição e adubo, né, para as suas plantas, né? Ou joga no pé de uma árvore, num jardim, né? Eu faço aqui um composto em casa com café, casca de ovo e esse resto de ervas, eu bato tudo isso, fecho, deixo ele um tempo, ele vira um adubo fertilizante legal para as plantas, né? Então, fica a dica aí de quem quiser fazer. Hoje eu tô com bastante pergunta aqui, então vamos lá. Hoje eu tô tipo fazendo a escada, né, Dimas? Vamos cutucar o Kleber. Você tem bastante pergunta aí no chat também, filho. No chat também, agora a gente começa a correr do chat. Mas eu diria assim, passa o chat, depois a gente faz... Isso, então tá tranquilo. Bora lá, manda as do chat, vamos lá. Espera aí, vamos mandar aqui já. Cadê? A Clélia gostaria de saber quais ervas auxiliam na incorporação de baiano e malandro. Boa. Legal. Vamos lá, Cléia. É assim, ó. Quando a gente fala de banho para auxiliar no desenvolvimento mediúnico, são ervas que vão atuar fortemente, né, nos nossos chakras, principalmente o coronal, mas sim, no contexto geral para melhorar a nossa sensibilidade. E aí tem um conjunto de ervas que a gente pode utilizar. Eu não me sinto confortável, né? Eu precisaria conhecer as entidades para te dizer exatamente, olha, você pode acrescentar nessas ervas uma erva específica para a linha de baiano. Mas, em linhas gerais, as ervas mais utilizadas para o desenvolvimento mediúnico são rosa branca, colônia, anis estrelado, alfazema. Todas elas são, a própria losna, são ervas que facilitam, ajudam muito, né? O cipó caboclo, maravilhoso. Cipó prata, maravilhoso. Levante. O hortelã ou levante são ervas que elas vão potencializar as outras ervas, né? Não que o hortelã seja uma erva da mediunidade, mas o próprio alecrim pode ajudar, né? O capim-cidreira pode também ajudar. Então, todas essas ervas que eu disse são ervas que auxiliam no processo de incorporação. E aí você vai falar assim, mas vai servir para qualquer linha? Serve para todas as linhas. Agora, cada casa, ela pode ter as suas maneiras. Então, ela vai colocar assim, olha, um banho para incorporação de preto velho, você vai de rosa branca, vai de anis estrelado e vai de alfazema. Bom, bacana. Olha, para trabalho de caboclo, a gente vai de samambaia, vamos de anis estrelado e vamos de cipó caboclo. Ponto, tá feito uma boa composição para a linha de caboclo. Os baianos, a mesma coisa, a gente vai pegar um conjunto de ervas, né? Que uma delas pode ser característica, mas assim, o seu baiano é de que linha? Ele é da linha de Ogum. Pô, pega uma erva de Ogum e coloca. Meu baiano trabalha mais na linha de Yansan. Pega a erva, uma pitanga, né? Um eucalipto, e assim por diante. Então, seria legal, Cleber, a gente entender um pouco mais como é que é esse baiano, para a gente dar uma erva, né? Ele mesmo vai dizer em algum momento, olha, eu gosto da erva tal. Pronto. Aí, na verdade, porque eu no paraiano, ele pode, eu quero que porta araçá. Pronto, você tem que achar o araçá para colocar no banho do dia dele. O malandro é a mesma coisa, né? Você vai trabalhar. O que você pode ter é um banho básico, né? Um banho básico para facilitar ali, né? A abertura do seu chakra. Então, eu uso 7 ervas aqui para todos os filhos que estão em processo de irradiação. Estão sentindo aquela vibração, a irradiação. Eu passo esses médiums durante 3 meses sobre um conjunto de ervas específicas, que eu já falei aqui, né? A maioria delas, e vai facilitar esse processo. Mas eu uso ervas também que ajudam a proteger o coronário, o coronal do médium, né? Ervas... Tem ervas que são mais propícias, né? O próprio boldo faz um trabalho muito bom nesse sentido.
Então, mas é de casa para casa e assim por diante. Manda para outra lá, vamos lá. Que o Elcio Carlos, seja bem-vindo, se for a primeira vez. Uma erva tem o mesmo efeito quando ela é utilizada num banho, numa defumação e num ritual? Não, Elcio. Não são todas as ervas que funcionam assim. Na minha experiência, na minha vivência, eu, por exemplo, não gosto de queimar rosa branca. Boa. Por exemplo, tá? Porque a rosa branca, a grande maioria das vezes, a gente encontra ela in natura. Como é que você vai pegar uma erva fresca e queimar? Não dá, né? Ah, mas se ela tem a desidratada. Até tem, mas o propósito da erva, dessa flor, a flor branca que eu dei, por exemplo, ela, assim como o boldo, são ervas mais propícias para se fazer amacio, para colocar na coroa, porque, por exemplo, o boldo, ele fortalece, desobstrui e protege o teu chakra coronal. Então, é uma erva própria para a gente usar muito mais de forma fresca. Então, existem as ervas mais propícias para a defumação, ervas que são mais utilizadas para queima, assim como tem ervas que são mais indicadas para vaso de proteção. Por exemplo, lança de Ogum. Pô, a lança de Ogum, comigo ninguém pode. Maravilhosa. Pinhão roxo. Pinhão roxo, ele é coringa, ele pode fazer, né? Mas, assim, você entendeu, Elcio? Eu espero que eu tenha te respondido. Elas não têm a mesma propriedade. Se ela for utilizada em banho, ela é muito potente. Ela na defumação já não é tanto, você entendeu? Tem coisas mais adequadas para a defumação. E para o ritual, a mesma coisa. Eu vou limpar instrumento, eu preciso de uma erva extremamente poderosa com essa característica. Então, eu vou limpar as ferramentas de Exu, vou limpar as ferramentas de caboclo. Existem ervas que são mais propícias, mas vou fazer uma imantação de guia. Então, assim, outra coisa que pouca gente conhece ou tem conhecimento. Qual é a água que eu uso? Água da torneira? Água da bica? Água da mina? Água da curva? Do mar? Da cachoeira? Qual dessas? Todas. Eu posso usar de acordo com o ritual. Tem uma água que corresponde energeticamente melhor para aquela situação. Então, vou dar aquela necessidade, né, Cleber? Não vou dar receita, mas eu vou dar uma dica. Então, se eu vou fazer um banho de limpeza muito forte, se eu usar uma água de chuva, né, uma água, ela vai ter um poder de limpeza muito maior do que uma água de mina. Boa! Muito melhor, né? A água de cachoeira também tem um bom efeito? Tem. Mas a água de chuva, para esse fim, é mais poderosa. Né? Pega uma colhe, né? Aqui em casa eu guardo, eu tenho reservatório. Picas, né? Deu chuva brava, eu vou lá, espero passar um pouquinho, recolho um tanto e guardo 4, 5 litros. Por quê? Você quer fazer, por exemplo, quer fazer uma limpeza numa casa, né? E você quer turbinar ainda aquilo, aí fica legal, aí você pode usar aí. Outra pergunta. O pessoal fala, eu posso usar banho só para o meu corpo físico? Não. Você pode limpar a casa, você pode limpar o carro, você pode limpar seu pet. Né? Olha, a utilização do banho é múltipla. Você pode usar ele em forma de spray, porque, vamos supor, se tem um filho alérgico, não dá para fazer defumação. Você mata a criança, alguém que tem asma, uma pessoa de idade, a fumaça não combina com essas pessoas que têm essa necessidade especial. E aí, esses borrifadores que eu faço, né, que eu até ensino fazendo nos cursos, você pode aspergir eles nos cantos, cara, funciona maravilhosamente com um defumador. Lógico que tem um ritual, tem uma forma de passar, mas você termina de passar, você parece que a casa ficou mais luminosa. É impressionante. Pai, você já me viu fazendo. Funciona como se fosse um bate-folha. É impressionante o poder. Porque você tem, na verdade, o que acontece? Quando você faz o bate-folha, você desperta, né? No caso, a energia da folha no lugar onde você está batendo. E quando a gente fala de bate-folha, a primeira coisa que vem na cabeça do pessoal é bate-folha dentro de casa, né? Porque é o mais comum. Mas para pensar que quando também, por exemplo, um preto velho pega um galinho de arruda, alecrim ou guiné na mão, faz um chumacinho, ele faz um bate-folha em você te benzendo. Lógico.
Lógico. É um tipo de bate-folha. É um exemplo que foi dado, inclusive, num curso que a gente estava participando, né? E é bem legal. Então, por exemplo, de repente eu estou querendo, na hora que o guia ele cruza uma imagem e de repente ele usa algumas ervas batendo na imagem, ele está fazendo um bate-folha. Sim. Então, isso é importante, né? E isso a gente vai aprendendo também e a gente vai percebendo que tem muita entidade que faz a utilização do bate-folha e às vezes tem que, não é engessar só o bate-folha de repente para uma limpeza residencial ou, enfim, numa residência, num escritório, numa loja, né? Então, é por aí. Sim. Manda Você outra lá, Dimas. você pega guias que não podem ser molhadas. Por exemplo, olho de cabra, olho de boi. Essas ervas, essas Isso. sementes não devem ficar, o Sementes, próprio coquinho não pode ficar submerso. E aí, poxa, bate folha ou bate-folha, spray funciona ou maravilhosamente se bem. não, até uso de cristais, né, Kleber? Até de pedras que dá para fazer esse tipo de Se a pessoa tiver bastante conhecimento. conhecimento, Bora faz. lá. Mas vamos lá. Antes de continuar, lembrar o pessoal de casa que você já pode ser membro do canal, Boa! já pode mandar aquele super chat, né, para ajudar o Olha, canal a crescer. Então, vamos lá, se até o final dessa live aí, pelo menos um membro e um super chat, né? E se Isso aí. tiver algum membro hoje, essa live já vai ficar lá para os membros. Então, essa live, essa super live de hoje já vai ficar lá como vídeo para os membros. Continuando aqui, o Elson, ele fez duas perguntas. Duas perguntas. Todas as ervas podem ser fervidas? Aí boa. eu vou continuar. Poderia explanar sobre ervas quentes, ervas mornas e ervas frias? Bacana. Posso, vamos lá. Vai lá. Elcio, a gente não ferve ervas frescas. O princípio ativo do fogo não combina com a característica do vegetal. Então, a gente, se não tiver outra forma, né? Mas se você tem água fervida, você tem água natural. Então, o correto é quinar. As ervas frescas a gente quina. As ervas secas, sim, aí a gente faz a infusão, ok? Então, a gente não utiliza a mesma coisa a defumação. A gente não faz a defumação com a erva fresca. Não vai pegar fogo, não vai apagar a tua brasa, não vai surtir o efeito, né? Então, espero ter respondido. Com relação às ervas, são uma categoria de ervas classificadas pelo pai Adriano Camargo, no curso de herverança dele, curso de herveiros, e ele é que é o responsável por essa classificação. Então, ervas quentes ou agressivas são todas aquelas ervas que têm por princípio básico de utilização a limpeza, o descarrego, né? São esse tipo de ervas propriamente ditos. Exemplo, arruda, guiné, açoita-cavalo, angico, cânfora, espada de São Jorge, espada de Santa Bárbara, casca de alho, casca de cebola, Pinhão então, roxo, quebra-demanda, mamona, eucalipto, picão preto e vamos que vamos. todas essas são ervas quentes, né, agressivas, que a característica principal de todas elas é promover uma limpeza. Algumas são um pouco mais específicas. Então, existem ervas que elas são ervas quentes, agressivas, que têm características de quebrar qualquer vínculo de obsessão ou vampirismo. Boa. Outras ervas, elas tratam com muita eficiência a limpeza de miasmas e larvas astrais. Algumas delas fazem isso e ainda mexem na característica do humor, levam força, dinamismo, ânimo, então elas têm essas características. As ervas mornas ou equilibradoras, Equilibradoras. pelo próprio nome, a gente já entende o que ela faz, né? Que é o alecrim, o manjericão, o boldo, a calêndula,
e assim, a grande maioria das ervas, elas são mornas ou equilibradoras, que aí tem fins específicos, né? Então, elas procuram limpar suavemente, bem suavemente, algumas nem promovem limpeza, né? Mas causam a sensação de equilíbrio, trazem paz de espírito, trazem, às vezes, a característica de trazer foco, atenção, direcionamento para algum assunto. Então, às vezes a pessoa está apatizada, necessariamente ela não tem que tomar um banho de erva quente, ela tem que tomar uma equilibradora que vai ajustar os chakras, fazer, né, aquele equilíbrio, trazer aquele equilíbrio e promover aquele bom ânimo, né? Então você pega uma hortelã, é uma erva que traz, né, a energia, pega um alecrim, que é a erva da felicidade, do bem-estar, né? Você pega um boldo, que é um protetor do seu chakra coronal, né? Ele, além de desbloquear, ele ainda protege. Então, cada erva morna equilibradora possui essas, cada qual uma característica mais específica. E o que são as ervas frias? São as mesmas ervas mornas que a gente usa num preparo para um fim específico. Vou explicar melhor. Quando uma pessoa chega, né, com um problema, diz assim, poxa, eu estou muito desanimado, pô, bacana. Eu queria um banho. Tá? Um banho só, a gente, por prática e por eficiência comprovada, a gente usa 3 tipos de ervas. Uma erva forte, quente, limpadora, uma equilibradora e uma erva que a gente chama de fria, que vai direcionar. Então, vamos criar aqui uma situação. Eu vou pegar uma arruda, que é uma erva comum, para todo lugar, né? Eu vou pegar uma calêndula, que é uma repositora do campo, ela refaz o teu campo energético, e vou pegar, por exemplo, um alecrim. Se a pessoa está precisando de felicidade, um abre caminho, que traz também bem-estar, ajuda a pessoa a enxergar, oh, que coisa linda, as oportunidades, né? É uma erva de sorte, ou às vezes, se for uma mulher que está se sentindo muito down, a gente tira a última erva aí, o alecrim, e põe uma artemísia no lugar, que é uma erva que traz autoestima, traz o vigor feminino, a energia feminina, né, para que ela se sinta melhor, para que ela se sinta mais confiante. Então, a finalidade da erva fria é essa, é tratar de um caso específico, né? No caso aí... Não, pode falar, Cleber, completa aí, desculpa. Se a gente for falar, se for um tratamento, aí eu recomendo que se faça 3 banhos consecutivos. Então, o primeiro dia eu vou dar um trio de ervas paulada. Vou botar arruda, guiné e pinhão roxo. Arruda, guiné ou buchinha do norte, para matar a pau. No segundo dia, eu venho com as equilibradoras. Eu venho com calêndula, venho com manjericão e boldo. E no terceiro dia, qual é o problema, né? E aí, se a pessoa estiver precisando, poxa, preciso trabalhar a prosperidade. Poxa, legal. Eu vou com canela, ouro, cravo, pronto. 3 ervas que vão energizar. Ah, eu tô com uma falta de propósito, né? Eu quero tocar o meu negócio, a minha profissão. Bacana, a gente troca uma delas e bota aí uma folha de café para trazer essa energia, o propósito, o caminho de entender essas coisas. Então, existem essas combinações, que aí precisa um pouco de estudo, dedicação, né? Para a gente entender. E qual água eu vou usar? No primeiro, água de chuva. O segundo, água de bica ou de mina. E a terceira, vou de água de cachoeira, só para incrementar, para ficar um banho, né? Mais completo. Mas pode usar a boa e velha água mineral, que está de bom tamanho, funciona bem, está tudo certo e vai funcionar. Eu espero que eu tenha esclarecido, foi a melhor forma que eu encontrei aqui para responder de bate-pronto, mas eu acho que ficou claro, né? Dimas e Cis, eles entenderam bem, né? Não, eu entendi perfeitamente. Eu tenho, assim, Xangô e Yansan, meio a meio, quente e erva morna? 2 orixás poderosos, fortes, 2 orixás poderosos, fortes, né? Então, assim,
Você pega uma erva, né, de Xangô, muito utilizado, que é o próprio angico, né, uma erva poderosa, forte. Pega aí A o Soita eucalipto, Cavalo a Soita Cavalo é mais Ogum até, em algumas... chegou, né? Em algum, os dois, né? Então, em algumas dizem que a Soita Cavalo é de Oxalá, eu conheço como Ogum, mas você pega o eucalipto de Yansan, você pega a quebra-demanda em Yansan, ou seja, Inhaçã, são ervas fortes, de orixás quentes, de orixás fortes, né? Ah, mas não tem erva equilibradora para eles? Lógico que tem, é isso por isso que eu falo, precisa haver aí um certo nível de dedicação, estudo, porque a gente tem as ervas apropriadas, né? para-raio, né, o Kleber? Para Inhaçã também, para-raio Oxóssi, também. Sim, sim. né? Agora só precisa tomar um certo Cuidado. cuidado, porque assim, a gente pensa que, como a gente está falando de Yansan e de Xangô, a gente vai usar as ervas tradicionais de força, de poder deles. Mas não pode esquecer, né? Em Yansan, você pega até uma pitanga, uma calêndula, uma camomila, pega em Yansan, Boa, né? Você vai pegar boa, Xangô, pega barba de velho, barba timão, café. boa. Aí é Então, mais são equilibradora, né, meu? muito mais equilibradoras, né? Até a romã pega bem para os dois. Então Isso. precisa entender isso. Poxa, o Xangu está muito forte em você, você está pilhado. Cara, Dá. das pétalas de girassol, entendeu? Boa. Pô, ela traz uma energia bacana, traz aquela coisa gostosa, né? De equilíbrio, de bem-estar, de bom humor. Aliás, é uma excelente erva para misturar aí com o levante, para dar um alto astral, né? Um equilíbrio, um alto Ó, astral, sem exagero, né? essa semana a gente tá até comentando, né? A folha da cenoura, né, meu irmão? Então, Inhaçã. a folhagem, né, da cenoura, porque Isso. tem alguns lugares que já vende a baciazinha, só vem a erva, mas tem algumas bancas de feira livre Ela que vem com vende a ramo, cenoura e né? vem com toda a ramagem, né? Eu tô com duas Isso. ramagens enormes aqui que eu tô reservando para fazer esses banhos de recomposição energética que são, cara, maravilhosos. Você toma um banho, Inhaçã. você sai de lá bacana. E tem ervas que são complexas, por exemplo, Peregão eu vou amarelo. pe... não. Eu vou pegar uma planta que ela tem, como se diz, ela tem as duas características dentro de uma só. O dandá da costa. Aí O é. dandá da costa semente é altamente limpador, protetor, é uma paulada, né? Nesse, uma erva quente. Mas a folha não. A folha é vitalizante. Então, Vitalizante, assim, né? na mesma planta, né? Ele é um tubérculo, o dandá da costa é um tubérculo. A parte que está enterrada é para essa parte essa linha de fazer a limpeza profunda. E as folhas, ela é um estimulante da vitalidade. Então, assim, se a pessoa está apatizada e pega as folhas ali e mistura com o próprio gengibre, com o girassol, com o hortelã, cara, fica um banho Tá lindo show de de viver. bola. Que mais? Tem mais Qual- perguntas aí? Manda aí, manda aí, manda Tem, aí. Manda aí que o Kleber tá afim. aqui, ó, tem a pergunta dali, mas eu acho que vocês já responderam antes, lá no começo da live. Essa seria a primeira pergunta, que eu já pulei para a segunda, né? Ah, tá, o horário. Que bateu com o que o Sidney falou no começo. Falando do horário, que seja melhor para fazer os banhos. Eu posso até falar um pouquinho do horário também. É pedido também, ou, no caso, que se faça antes da meia-noite esse tipo de banho, né? Seja lá, né, banho de recomposição, banho de limpeza, que se faça antes da hora grande, né, que a gente conhece, que o macumbeiro conhece, né? Então, É, é muito importante também. é isso aí. E banhos vitalizantes nunca à noite, sempre de manhã, né? De Quem tá aí, manhã. quem tá com uma depressãozinha leve, quem tá com um certo desânimo, aquele pessoal que tá com probleminha no trabalho, o cara tá desanimado para ir Então, trabalhar,
pô, aí toma uma erva, né? Quais os melhores ervas que ajudam na determinação e Olha, você acabou de falar. Então. Então, Antonieta, você pega ervas mais potentes, que nem o próprio gengibre, as pétalas do girassol também é uma erva que traz bom ânimo, que traz energia. A própria abre o caminho, muita gente não gosta muito, mas ela é uma erva também bacana, uma expansora legal, né? Que ajuda a gente nessa proposta de elevar o astral, e ela ainda é uma erva atratora de boa sorte, ou pelo menos visão de oportunidade, né? Então, assim, tem coisas que às vezes está, né, tá passando na cara da gente e a gente não está vendo. Então, abre caminho nesse sentido também é muito bacana. Essas são só algumas, mas tem muitas outras, mas eu citei algumas que nem a própria hortelã também ajuda a dinamizar o poder das ervas, né? Opa, aí, ó. Quais ervas de Oxalá pode-se tomar banho de cabeça com elas? Mamão com açúcar aí, ó. Então. Essa aí eu vou deixar até para o Pai Cid falar com você. Você pode pegar manjericão, você pode pegar boldo, né? São ervas excepcionais aí. Agora sim, a pergunta que precisa fazer para ela: qual é o propósito? Se você precisa de uma erva de Oxalá para descarregar, né, para limpeza, pode ser erva de bicho, pode ser a casca do alho. Aí no caso é equilibradora, né, que eu acabei de falar, né? Então, e aí se a pessoa quer puxar, né, porque às vezes o Oxalá tá meio apatizado de uma limpeza, então, e aí depois tem, aí você a quer erva de Oxalá tem uma mamona, cara, a mamona, né? Ela no caso mas, aí mas a mamona, uma erva agressiva, né? Se for para uma limpeza, né? Oxalá pega a mamona também. Mas aí tem que lembrar da pergunta do Elcio. A mamona é uma erva que aspas, né? Eu não faria banho. A mamona é uma erva assim que a principal utilização, por incrível que pareça, na Umbanda, é servir de mesa ou de prato, né? Mas ela é uma excelente descarregadora. Você colocar os pés em cima dela, ficar alguns minutos com os pés descalços sobre a mamona, ou até fazer uma cama de mamona de uma meia hora, 1 hora, deita numa esteira e mete as folhas de mamona. Ela faz uma sucção energética, uma limpeza, e principalmente coisas voltadas para a cura. Você não está bem, pô, cara, faz uma cama de mamona, faz ritualisticamente, é maravilhosa. E tudo está dentro de Oxalá aí, viu? Outra coisa também, a gente falou lá no comecinho, às vezes a pessoa tem até um receio de tomar, né, o banho de sal grosso, etc, porque a gente sabe que o sal grosso ele faz aquela limpeza geral. A gente até comentou também. Mas também se tomar demais... Não. Sempre com uma recomposição, né? Com uma outra erva equilibradora, que aí é bacana. É isso aí. Agora, ó a dica. De repente a pessoa tem cisma, tem não sei o quê. Escaldapé, né, Kleber? Dá para fazer uma ferramenta aí. O escaldapé é uma coisa que pouca gente utiliza, né? Mas eu utilizo bem aqui em casa quando eu passo, né, com o meu trabalho, eu passo muito tempo em pé, converso com muita pessoa, vou para as feiras, tudo e tal. Quando a gente chega, você abraçou 150, 200 pessoas, cumprimentou, né? Embora a gente tenha as nossas proteções, sempre fica algum resquício, sempre fica. Porque você não consegue ficar atento o dia inteiro durante 5, 6 dias, que é o tempo que você passa numa feira. Né? Um dia ou outro você fica, né, mais fragilizado, ou chega lá, às vezes faz um brinde, toma uma bebida alcoólica, baixa o seu padrão vibracional. Então você faz um escaldapé aí com uma erva doce, ou até assim, para limpeza, sal grosso na água. Sal grosso. Pô, cara, assim, dependendo do nível de carga que você tiver, você não aguenta pegar a bacia e levar para o banheiro, cara. Do jeito que você está, você tem que secar o pé, já faz na cama. Porque você já faz desmaiando. É impressionante como é eficiente o escaldapé. É muito bom. É legal. Eu recomendo e eu sugiro ao Dimas e o Sidney
testem, né? Façam aí uma prova, porque assim, nada melhor que você fazer o teste. Faça o teste e veja. Depois você me passa a receita, Kleber. Mano, pode deixar. Beleza. Não, mas manda que eu vou fazer o teste mesmo. Mando, pode deixar. Não, desculpa, pode falar, Kleber. Não, e assim, é legal fazer o teste e depois a gente trocar ideia, porque aí você vai falar, porra, cara, ó, o Kleber falou uma coisa, eu fiz, gente, pô, é comprovado, pode fazer, é legal mais pessoas testarem, né? Porque é uma coisa tão simples e que faz tanto bem, porque o pé, as solas dos pés tem muito ponto de contato, né? Existe até a medicina oriental, que o pé é um lugar, poxa, que trata de tudo praticamente, né? Cheio dos pontinhos. Outra coisa, você falando a respeito do banho, né, do escaldapé, fazer um teste. A gente estava até comentando, a gente estava conversando com o Kleber, ele falou: pega um banho com algum tipo de propósito, uma erva, né, Kleber? Aí você faz esse banho sem uma ativação, você faz esse banho... faz de qualquer jeito. Isso. Você pega esse banho e você vai fazer ele de qualquer jeito. Você vai fazer um chá lá, vai tomar. E tomando esse banho, você vai ter uma sensação. Pega esse mesmo banho que você fez e teve essa sensação que você disse ter tido, e faz, ele ritualiza tudo aquilo ali. Na hora de você quinar, vai pedindo, acende sua vela para o seu anjo de guarda, se concentra antes de fazer, faz a asepsia na mão, tal. Né? Na hora de você tomar esse banho, na hora de você se envolver com essa água, com esse banho, você também faz a sua oração durante um tempo. Você vai ver a diferença do banho que você fez a primeira vez e esse mesmo banho da segunda vez. Pode fazer que você vai ver. A diferença é grande. E se a pessoa toma, né, faz esse banho, né? A pessoa pergunta: pô, quanto tempo eu fico com o banho? Eu já tomo banho e me enxugo? Olha, depois que você faz o banho das ervas, né? Respira profundamente, imagina, né? Você envolto numa luz verde, numa luz branca, seja a cor que você quiser, né? Seja aquela esfera de luz ou um jato, né? Uma luminosidade que desce pela sua cabeça, né? Imaginando tudo aquilo equilibrando, limpando, te deixando bem. E, né, tem gente que gosta da oração católica, faz lá um Pai Nosso, Ave Maria, ou só respira profundamente 3, 4, 5 vezes, até você sentir aquilo. A diferença é brutal de você jogar o banho de qualquer jeito, fazer o banho de qualquer jeito, jogar de qualquer jeito, e fazer ritualisticamente, se concentrando, se conectando com a sua espiritualidade, né? Tem gente que gosta de imaginar o caboclo, né, ou a cabocla cobrindo com um manto sagrado. Nossa, o efeito é totalmente diferente do que você fazer desapercebido. Mas é legal a pessoa testar, né? Eu até sugiro que anote. Ó, faz esse banho e a pessoa anota. Aí depois eu dou a ritualística para a pessoa fazer e ela traz. Nossa Senhora, uma tem você 2 linhas, a outra tem a página inteira. A pessoa tem. Pô, cara, a pessoa sente, tem sensações. Tem gente que, dependendo do banho, Dimas, a pessoa senta no box. Às vezes é um banho mais descarrega, uma coisa mais forte. A pessoa senta no box, ela sente desvitalizar na hora, a pessoa agacha, porque sente a pancada energética. Né? Lógico, a pessoa fica bem depois, mas ela sente naquela hora, ela sente a energia do banho. Ela sente ali. Como se estivesse tirando o peso da pessoa. A pessoa sente. É diferente, a noite de sono super equilibrada, maravilhosa. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Kleber, que é o seguinte, ó, a gente estava falando no uso do álcool, né? Então, o uso de essências prontas, à base de água, né? Ou, no caso, aí, a base de álcool, tem alguma contradição no caso do banho, não? Não, contraindicação, lógico, a gente imagina que você está comprando isso de um lugar que tem procedência, que você sabe de onde está comprando, né? Ela não tem contraindicação. Eu só sugiro que você não despreze o fator natural, né? As ervas como parte integrante disso. Porque tem gente que às vezes compra essas coisas feitas, né? Tá pronto lá. Eu não sei quem fez, eu não sei procedência, né? de onde veio.
né? Então, pode usar? Pode, né? Então, se você não teve outro jeito, você não tem erva, você mora na vida paulista e não tem nenhuma uma casa de artigos religiosos, só o que você encontrou foi aquilo ali, tá bom. Você pegou aquilo, é o que tinha para o momento, né? Faça suas orações, faça sua vibração, né? Nele ali. Se for um banho para limpeza, põe lá uma colherinha de sal na hora de montar. Se for uma coisa para trazer equilíbrio, bota uma colherinha de açúcar, poxa, funciona bem pra caramba, acrescenta ali, mas não desconsidere o fator, o elemento vegetal, né? Eu acredito Ervas frescas, Clebão. Qual o melhor horário para a gente colher essas ervas? As plantas que têm a sua maior utilização na folhagem, Boa. ela deve preferencialmente ser colhida com sol a pino, né? Entre 9 e 10 horas da manhã até 4 horas da tarde. É o melhor momento, a energia vegetal e vai estar nas pontas, vai estar nas folhas. Se o que você usa, por exemplo, vamos falar do dandá, pega o dandá, né? Ou o gengibre, que são tubérculos, né? O melhor momento onde ele está com mais energia é bem cedinho, né? Na primeira hora ali, quando estiver iniciando, clarear, ainda está concentrado, ou mais para o final, que é quando a energia volta para o tubérculo. Então, para esse caso, esse é o melhor momento para fazer a colheita. E agora, lógico, dependendo do propósito, colher uma lua nova é sempre interessante, né? Dependendo do propósito, a lua cheia é mais indicada. Isso. E Então dependendo a lua influencia bastante, né? muito, e dependendo Crescente, do propósito, dependendo da erva, né? Dependendo do banho. Existem ervas que são solares, tem ervas que são lunares, então, né, porque a energia está mais num ponto, mais no outro, né? Tem as que são mistas, mas lógico, tem que sempre respeitar a tradição da sua casa. O que eu estou passando aqui são informações dos meus estudos, das minhas experiências, né? Então, existe propósito. A gente não deixa uma erva, por exemplo, assim, eu vou fazer a minha própria erva do banho. Então, eu colho a minha arruda, eu não ponho ela para secar ao sol. Eu ponho ela num saco de papel para secar à sombra. Ela seca, mas não desvitaliza. Você coloca no sol, queima. Perdeu o propósito. Essa erva só pode malemar e fazer defumação, mas perdeu a característica. Então, tem esses segredos da manipulação, né, de como secar a erva, o jeito correto é não colocar ela no sol direto, senão a esturrica perde toda, porque mesmo a erva seca, ela tem um grauzinho muito pequeno, mas ela tem um certo nível de umidade ainda, pouquinho, mas tem. Ela não perde a vitalidade toda dela. Agora, você pega uma erva que ela esturricou, aí acabou, né? Aí você matou a erva. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você que eu acho que é legal. Vamos supor, né? A gente vai fazer um concentrado aí, a gente vai macerar algumas ervas e a gente vai colocar. No caso, vamos supor, vai uma água de cachoeira. Perfeito. Para 1 litro de água, certo? A proporção de, no caso aí, de álcool de cereais seria quanto, mais ou menos? 1/3? Tá. Mais ou menos, né? Porque assim, vamos lá, o álcool de cereais você vai encontrar ele de 50, 60, 70 e 90, 92. Se for a 92, 1/3 tá legal. Agora, se ele for mais fraco, porque imagina que esse composto vai passar 15, 21, 30 dias fechado no vidro escuro, né, sem ar, bota um plástico para não entrar ar, para ser conservado, ou seja, fica show de bola. Agora depende um pouco do teor do álcool. Quanto mais álcool tiver, pode colocar uma quantidade menor, né? 30%. Se for um 80, 85, até 80. Eu vou falar como eu faço, né? Eu compro sempre o álcool mais forte, que é de 92. Então, eu pego a água, as ervas, faço a quinagem, coloco só no álcool, porque quando eu vou tomar meus biológicos, aí ele vai ser rezado, vai passar iluminado no congá, vai passar 21 dias ali fechado. Sim. Quando eu vou utilizar, eu tenho uma garrafa de 2 litros. Eu uso um copinho de 70 ml para 1,5 litro de água, porque ele é um extrato extremamente poderoso.
a água fica verde escura, a água não, né? O álcool fica verde escuro. Dependendo, né, da qualidade de erva que você faz, o banho que você faz, ela escurece mesmo. Se quinou certo, é de verde escuro a marrom escuro. Então, isso. Eu não sei se dá para vocês enxergarem aí, ó. Então, esse é um preparo que a gente faz. Então, tá vendo? Mas precisa, né? Não tem assim mistério, mas precisa saber combinar, porque então, qual é o propósito desse banho, né? O que a gente quer? Então, eu posso fazer um banho mais equilibrador com um pouco de limpeza, eu posso fazer um pesado só para limpeza. E para gente que tem trabalho e estuda, às vezes a pessoa não tem tempo de fazer. Então, esse é uma solução para você deixar guardado. Pô, chegou em casa, você não precisa fazer, tá feito. Você só faz ali a sua reza e tal, põe um pouquinho, dilui. 2 litros, mais ou menos, né? De 1,5 litro a 2 litros. Isso é ideal. É um copinho de café, esse tipo de banho que a gente estava comentando. Mas aí, se for o caso, a gente explica melhor isso daí em uma outra oportunidade, porque senão leva muito tempo. Aí a terceira pergunta dali, que eu acredito que você os dois já tenham respondido lá no começo, é como cruzar o nosso banho de forma adequada para jogar no corpo. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar. Eu tive uma ideia aqui, inclusive até comentei com o Kleber, depois eu vou passar para você. Esse tipo de ativação, esse tipo de reza, a gente pode passar um modelinho básico para o pessoal. Eu passo para o Dimas vai deixar lá no comentário. A pessoa comentou na live, você manda para ela uma resposta. Porque aí isso daí vai fazer com que o pessoal que esteja querendo aprender, você manda uma resposta. Eu acho que vai ficar legal. Você deixa no comentário, a gente deixa no comentário. Porque aí é bacana. Aí o Kleber vai fazer a gente pode fazer aqui, eu também tenho aqui e tal. Mas, enfim, aí a gente vê direitinho, que eu acho que fica enriquecedor essa sua live aí, porque o pessoal, na hora que procurar e for lá no finalzinho, então dá uma olhadinha no final da live, lá nos comentários, que a gente vai deixar, entre hoje e amanhã, o Dimas está colocando, vai ficar bacana lá. Tá legal, bacana. Né? Esse termo aqui da Sônia, eu não conhecia. Agora, tanto a quinagem, como nós estamos conversando no começo, quanto a quinagem, quanto a maceração, há a necessidade de acordar a erva. Perfeito. Sempre, Sônia. Sempre. Sempre. Não pode esquecer, né? Eu vou pegar aí só para lembrar. A palavra é tão poderosa que foi dela, que de acordo com a religião católica, foi o verbo que criou tudo, né? Olha o poder que a palavra tem. Então, é importante, não importa o que vai fazer, a gente ativa até as ervas para defumação, para tudo. Você vai mexer com ervas, precisa acordar, como você grifou bem aí, né? Acordar, ativar essa erva com a oração, com as palavras, né? Pode ser espontânea ou pode ter uma formataçãozinha que, conforme o Sidney e o Dimas vão fazer, eles vão colocar lá, quem fizer o comentário, eu quero oração, a gente vai mandar uma oração básica que serve para tudo. Você só vai mudar o nome, né? A gente dá um enredo, então a gente vai colocar para a corda ativa, este banho, chá, defumação, bate-folha, serve para qualquer atividade. Na hora que você estiver ativando, acordando a erva, você só muda. Se estou fazendo um banho, estou fazendo um chá, que vai servir para todos eles também. Bacana. Pronto. É isso aí. O nosso querido Exu Menossi, quando devemos quinar as ervas, quando devemos macerar as ervas? Boa. Bacana. Ô Menossi, prazer, cara. Sua bênção. A quinagem, você vai utilizar o banho agora? Vou utilizar agora. Eu sugiro quinagem. E quanto se quina? Então, vamos supor que você coloca ali a arruda, o guiné e o manjericão. E você vai botar um tanto de água e vai começar a fazer a quinagem. Qual é a hora de parar? A dica que eu dou é... Boa! Quando a borda da bacia de ágata, que é o instrumento que a gente usa na Umbanda para fazer essas coisas, quando começa a fazer bolinhas em volta, você vai ver que todo ao redor começa a encher de bolhas. É porque a quinagem ficou show de bola. Mas vamos supor que você tem uma ritualística, você precisa tomar esse banho à noite, mas você está atrasado para sair para o trabalho, irmão.
Você vai pegar essas ervas, vai dar só uma picada, vai colocar na água, coloca a velhinha, faz oração, tampa ali e vai embora para o trabalho. Quando você voltar à noite, essa maceração vai estar no ponto ideal, ela vai ter soltado todas as substâncias dela, você não precisou ficar fazendo a quinagem, porque a maceração precisa de 3 horas, eu acho que é no mínimo 3 horas, para ela soltar todas as propriedades dela nessa água, entendeu? E aí, aí você pode acordar e ativar o seu banho na hora de você... Na hora de tomar um banho, né? Na hora que você for coar. Então, essas são as diferenças. Tem uma erva específica para fazer a maceração? Não, necessariamente não. Vai Tem fazer só com anis estrelado, né? Vai pegar aí madeira, vai pegar aí o anis estrelado, o angico, a jurema preta, o cipó caboclo. Cara, é madeira, meu irmão. É madeira. Então, essa não dá para a gente equinar. E vou dizer mais. Na maceração, precisa passar mais de um dia, porque ele não solta sozinho. O melhor para tirar desses cipós, dessas sementes, das cascas, é ferver durante os 10 minutinhos. Aí, rapidamente, você tira toda a propriedade. Mas se eu deixar lá... Então, se você quer fazer maceração com cascas, eu sugiro você colocar um golinho de álcool dentro, porque ele intensifica a puxada dessa energia. Álcool de cereais, tá, gente? É sempre, se possível, né? Álcool de cereais é o mais indicado. Bom, essa aqui vocês já falaram lá no começo, acho que ela chegou um pouquinho... Mas tá no comecinho da live lá, Antonieta. Antonieta, volta lá um pouquinho. Agora, se for visualmente, Antonieta, visualmente é mais complicado, porque aí você teria que ter, que nem eu tenho aqui, quase um jardim botânico em casa, porque aí você aprende visualmente quem que é uma pelo cheiro, né? Agora, a identificação, a classificação eu já passei. Agora, visualmente, aí precisa conhecer a erva de fato, né? Para não correr risco de tomar chá de comigo ninguém pode ou banho de comigo ninguém pode, né? Que é erva venenosa. Então, precisa estudar um pouco, dedicar um pouco de tempo aí para pegar o macete, né? Aí, Clebão, essa daí é bacana, ó, Marcelo Cabrini. De que forma surgiu a afinidade de determinada erva com o da orixá? E mesmo com uma determinada linha de trabalho, como se dá a comprovação das propriedades que uma erva possui nos banhos? Legal. Obrigado, Marcelo, pela pergunta, pela oportunidade. Os estudos que a gente faz, muito do que a gente vê praticado no candomblé aqui do Brasil foi baseado no formato, na cor e no cheiro e às vezes também no gosto. Então, assim, uma erva avermelhada está ligada a isso, por exemplo, a pimenta. Então, teve muita essa associação, a associação do formato, porque as ervas daqui são muito diferentes de África. Então, o pessoal, sim, foi por uma certa comparação, fala assim, poxa, eu me lembro que tal erva, então eu vou te dar um exemplo específico. Ogum. Você pega a lança, tem formato de lança, pontiagudo, defesa, ataque. Espada de São Jorge, a mesma coisa. O formato dessa planta, às vezes, definia qual melhor planta para cada tipo de orixá. A folha de manga, Kleber, Ogum. Também Ogum, né? Também Ogum. É boa para limpeza, boa para proteção do médium. É uma erva que eu recomendo muito para, assim, antes da gira. Não tem erva nenhuma. Tem um pé de manga lindo, pega as folhas da manga, é um excelente banho antes da gira, porque ele limpa e ainda ajuda a proteger, no caso de médio, ajuda a proteger os chakras do médio para que ele entre limpo, equilibrado, mas protegido ali para a gira. É uma excelente erva. Então, eu espero assim que o nosso irmão ali tenha entendido, porque a complexidade do uso, inclusive essa coisa de não colocar banho de erva na cabeça, vem da experimentação. Porque algumas ervas, por exemplo, como a espada de São Jorge, você imagina a pessoa que tem um cabelinho mais crespinho, ela cai, ela forma ferida, ela queima o couro cabeludo.
Então, o excesso muita gente, não precisa nem ser muito. Se um pedaço da erva fica incrustada no cabelo, onde parou machuca. Por quê? Porque ela é ácida, é tóxica, né? Então tem estudos que mostram que o desenvolvimento e a associação foi muito disso. Então, assim, você pega uma erva amarga, essa erva muito amarga, assim, muito pegada, ela tem uma finalidade um pouco mais para isso do que para aquilo. Então, foi muita coisa de experimentação, de entender qual é a propriedade dessa erva, o formato dela, ou até a cor. Então, todos esses argumentos foram juntados para compor isso. Então, vou dar mais um exemplo. Pega a coroa de Cristo, toda espinhosa. É uma ave de defesa, porque tudo que tem espinho, que tem ponta, é feita para defesa, né? Então, você pega a coroa de Cristo. O boldo, ele é aveludado, né? Sim. Se associou ao Oxalá, né? Então, se ela tem uma camadinha de pelinho esbranquiçado. Isso, né? Tá vendo? Mas tem gente que diz que não se pode usar o boldo do Chile, tem que usar o boldo nosso mesmo, né? O boldo brasileiro, que é aquela folha larga, não o mais larga, maior zona. Antonieta, pode-se usar banho de ervas para limpar uma casa, por exemplo, para energizar? Opa, demais, Antonieta. Eu falei um pouco atrás que o banho de ervas não é só para o corpo físico, serve inclusive para os pets, para o teu carro. Você sentiu o seu carro está com uma energia, você transportou uma galera aí meio esquisita, né? Você, pega o paninho, faz um banho de arruda, guiné. Vou quebrar o paradigma, vou fazer só com 2 ervas, arruda e guiné, põe lá e passa no carro, passa no volante, passa nos bancos. O teu pet tá muito nervoso, tá muito assim, pega lá, pega um banho de ervas, passa nele, né? Ou se tiver um borrifadorzinho, dá uma borrifadinha nele, mas sempre respeitando a ritualística, né? Tem que encantar, ativar fazer todo o processo direitinho, né? Em casa, né? Vai passar passa um pano molhado com uma lavanda, uma lavanda. É legal, né? Preparar os banhos em uma bacia de ágata consagrada seria melhor ainda a conexão das ervas? Seu mundo perfeito, Minossi, perfeito. Eu comentei aqui. Eu só uso porque, né? Sou sacerdote, terreiro, né? Então, a gente tem bacia de ágata desde esse tamanho, desde cuia até desse tamanho. Não vai fazer a massinha para todo mundo, e a ágata é a melhor de todas as vasilhas para a gente manipular. A superfície dela não é porosa, né? Você tem que entender isso, né? Nem passa nada, nem retém nada, né? Isso, entendeu? A Eliane, Pai Kleber, para que serve Aridã? Não sei se é assim que escreve. Pode ser essa grafia, não tem problema. Essa parte de cascas e sementes, Li, ela é pouco utilizada, né, nos nossos rituais, né? Mas é uma erva extremamente sagrada, que pega muito bem em Xangô também. Eu tenho até que está no terreiro, né? Não dá para eu ir lá pegar um aridã para você ver como Deixa eu ver se eu tenho aqui, peraí. Não, mas vai, Kleber, vai tocando aí. Então, olibé, aridã, ela é muito utilizada de forma raspada nos banhos, inclusive você pega alguns banhos mais poderosos, né, que não faz parte da nossa da utilização na Umbanda, né? Você pega um banho de abô mesmo, vai de tudo quanto é erva, raiz, as sementes, inclusive vai o pichuri, vai o obi, vai alibé, vai aridã, são sementes, né? São cascas que a gente rala e traz uma grande força, uma grande energia, proteção, abertura de caminhos, né? Dá para a gente criar uma série de propósitos com essa casca, semente sagrada. Eu não posso te dar receita, né? É contra os nossos princípios, juramentos.
algumas coisas dá para a gente entrar, mas essa é uma casca sagrada, inclusive do nosso pai Xangô. Perfeito. O nosso querido Menonce, podemos comparar o sacrifício animal com o sacrifício vegetal? Menonce, até é possível, sim, porque, por exemplo, na Umbanda, naturalmente, a gente não faz o corte, né? A gente não faz imolação, a gente não usa o egé dentro dos nossos banhos, diferentes dos nossos irmãos candomblecistas, né? Que, inclusive, no banho, né, de Abô, eles utilizam o egé dentro da cumbuca de ervas, né? Então, mas nós temos, sim, um conjunto de ervas que atende bem a necessidade. São princípios, apesar de ser um princípio animal e o outro é vegetal, a gente alcança muito sucesso com as ervas que a gente tem. Se a pessoa for estudante, né, estudioso das ervas, a gente supre com facilidade o exé, ou seja, a gente compensa com um conjunto de ervas, desde que se entenda, compreenda a finalidade, sim. Deixa eu ver aqui. Ali, o milome, cipó, serve para alguma coisa? Ô, Tati, olha, eu conheço um bocado de erva de cipó. Eu não conheço esse nome, querida. Milome. 1000 homens? Cipó 1000 homens, será que é isso? Então, isso aí é outro. Peraí. 1000 homens. O pai Sidney já tá armado aí, hein? Não, alguma coisa a gente tem aqui, né? Mas não. É um livro de ervas esse aí, pai Sidney? Desculpa. Na verdade eu tenho alguma coisa de livro, né? Alguma coisa, mas quem tem muito mais livro, isso daqui era mais para me identificar a planta. Às vezes eu tenho aqui, né? Só que isso daqui é mais para fim medicinal. Mas para composição energética e etc, tal, ligado a Umbanda, ele não fala. É que às vezes a gente fala o nome de uma planta e às vezes para ilustrar dava para pegar aqui, mas eu não tenho ela não. Cipó 1000 homens não tem aqui não. Então. Não tem não, mas vai tocando aí, se eu achar aqui eu falo pra vocês. Se for, porque se for esse milome que ela está dizendo, eu acho que é uma erva que ela é mais específica da região amazônica e o uso dela é para a saúde, se eu não estiver enganado. 241, acho que eu achei aqui. Contra cólica abdominal, se eu não estiver enganado. É isso? Aqui, ó, quer ver? Peraí. Problema estomacal. Eu acho que é a erva medicinal. Milome. Dá uma olhada. O Cisne deve ter, ele tá com um livro aí na mão, uma apostila. Não sei tô vendo se eu acho aqui, peraí. 241. É aqui, ó, é 1000 homens. Cipó 1000 homens, aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Quer que eu leia? Achei aqui no Google. Então mete pau aí. Ela parece um coraçãozinho. 1000 homens, ou cipó 1000 homens é uma designação popular a uma ou mais plantas da família das Aritosloquiáceas. Entre as espécies assim chamadas estão a Aristolácea gigantea, aí não vou entrar, que é nome científico. Ele é muito usado também para febre. Existem mais de 200 espécies de cipó 1000 homens. Tônico, estimulante estomacal, melhora o apetite, estimula os rins, o baço, o fígado, combate verme, os vermes do sangue, usados nos estados nervosos como nevralgia, reumatismo. Ela é depurativa e o pó dela serve para fim. Aqui é fim medicinal, tá? Cipó 1000 homens na ritualística é planta do amor, né?
É porque ela tem um formato de um coração. É que não deu para mostrar aqui. A pra folha do trazer. cipó, ela tem esse formato assim, ó. É um coração, verdinho. Então, aí não é o cipó, é a erva, porque o cipó, o chá da casca, né, do cipó mesmo, ela aí é usada para essas coisas de estômago, tudo e tal. Agora, Isso. o cipó meu homem folhagem, né, o que o pessoal fala cipó, mas ela tem a folhagem também. Aí na Umbanda é para trazer o poder do amor para sua vida, não necessariamente só o homem e mulher, não. É muito utilizado na magia do outro lado, né? Na magia negativa, mas eu vou falar só das coisas que eu posso falar, né? Então, ela é utilizada para proporcionar esse sentimento, né? Esse poder do amor, né? O amor até fraternal, o ambiente está meio assim, né? Então, tem essa característica que dá para usar. Tem mais aí? Essa erva eu não conhecia, então quer dizer que ela serve Já se mais para o interessou. amor, né? Olha, ela é conhecida com a planta do amor, né? Dá pra... Olha, se a mulherada resolve usar essa planta aí. A folhagem dele é que nem o Pai Sidney falou, né? É o coração. É um coraçãozinho, assim, né? Ela é assim, ó. Entendi. Meu pai. A Eliane, hoje, um preto velho do meu terreiro falou para eu lavar a minha perna, que está muito inchada, com aridã, mas mandou eu ferver. É porque não dá para usar, é que não tem como pegar aqui, mas ela é que nem. Ela é como se fosse uma casca, como se fosse um cipó mesmo, né? Que nem a erva que a gente usa ali, que eu falei, que nem o angico, é uma casca, né? É uma erva difícil, não tem como fazer. Ou fervida, ou mais utilizado é ralado, né? Ralada. É ralada, é mais. É que eu não tenho nenhuma aqui, cara. Se eu tivesse uma para mostrar, ela é uma. Imagina uma vagem grande. Tem 4 nervuras, assim, uma vagem grande e seca. Isso é o aridã, né? A senhora Tanieta quer saber qual é o nome do livro da Pai Sidney. Oi? O livro. Eu passo para ela no privado dela, senão eu. Pai Sidney, se tiver alguma pergunta aí para fazer, pode mandar a bala aí. Pode mandar? Eu acho que eu já fiz bastante pergunta. Aqui, vamos lá. Então, assim. Kleber, vou fazer para o Kleber, né? O resultado de um banho, né? O resultado de um banho para todas as pessoas são iguais? Ou depende do estado em que essa pessoa se encontra energeticamente? Vou dar um exemplo. Uma pessoa que frequenta um terreiro, uma pessoa que nunca entrou num terreiro, um filho de santo. Eu pergunto isso pelo seguinte, porque às vezes a pessoa não conhece a Umbanda, ela está chegando a primeira vez, então ela vem desprovida de uma série de preceitos, enfim, de rezas, né? Aí a outra, de repente, enfim, ela já é filha de santo, ela já faz bastante coisa e tal. Então, a quantidade para uma, ela pode ser diferente para outra, não? O mesmo banho? Quantidade. O tempo Agora, assim, de resposta, vamos dizer assim. Então, a quantidade de vezes de um banho está proporcionalmente ligada ao estado que a pessoa se encontra, ao problema, né? Como é que essa pessoa está, qual é a situação que ela se encontra. Então, uma pessoa que está com uma pequena aceleração, um baixo nível de ansiedade, você vai falar para a pessoa, você toma 2, 3 banhos, você vai ficar ótima. Uma pessoa que está em crise,
ela precisa, às vezes, de um tratamento mais longo, né? Ou seja, Isso. de complementos, porque uma coisa é o sintoma, né? Então, assim, se você está com uma dorzinha leve, você toma uma quantidade durante um período de tempo. Se você está com um problema crônico, pô, a pessoa ela sofre de ansiedade, síndrome de pânico há 2 anos, 3 anos. Cara, o tratamento é diferente, é mais prolongado, independente se a pessoa é do axé ou se ela não for do axé, é o caso. Qual é a situação que a pessoa se encontra, aí é ministrado um tratamento mais adequado e geralmente passa por essa etapa. Imagine que a nossa corpo é a nossa casa. A gente aluga uma casa nova, a primeira coisa que a gente faz é limpar. Então, todos os tratamentos começam com limpeza, ou seja, um período de tirada, de retirada de limpeza, de quebra de todas as energias ruins, para depois iniciar aí sim o equilíbrio e aí o tratamento específico. Então, existem tratamentos que a pessoa passa 7, 21 dias, 3 meses, depende do... Eu achei legal, porque também, como exemplo, você falou de uma casa, né? Você vai mudar para uma casa, depende muito da maneira que essa casa está sendo oferecida para você, que você está encontrando ela. Sim. Às vezes uma aguinha vai, entre aspas, né? Fisicamente, eu vou falar, não falo energeticamente, mas fisicamente ela vai precisar de uma lavada mais tranquila. Tem casa que você precisa pintar, né, meu? Modo dizer. Então, na limpeza... não dá nem para entrar. Então, na limpeza de cada um também, a gente nunca chega e fala assim, esse banho é para você fazer 3 vezes por semana, ele vai dar o mesmo efeito para aquela outra pessoa, entendeu? Isso não combina muito, não. Isso daí a gente não pode engessar, né, Kleber? Existem banhos que eles são, vamos falar assim, genéricos. Todo mundo pode tomar toda semana, que nunca vai dar efeito colateral. Exemplo, existem algumas ervas para isso, né? Então você pega o manjericão. Cara, manjericão você pode tomar banho de manjericão, e eu recomendo até que se tome manjericão dia sim, dia não, dia sim, dia não, se você tiver passando por um período de estresse, né? Toma 3, 5, 7, 9, 15, não tem contra-indicação. Boldo, a mesma coisa. Mesma coisa. Alecrim, a mesma coisa. São ervas. Falar em boldo, Kleber. Já vou pular aqui para perguntar. Aí, ó, bacana. Por exemplo, num banho de boldo, qual a diferença em colocar número par de folhas e colocar número ímpar? Tem a gente falou lá em cima. Fundamento entre par e ímpar? Não tem. Não, pode esquecer. Não. Número, assim, nem quantidade de ervas, 2 ervas, 3 ervas, 4 ervas, não tem isso é um pouco de mito. E a quantidade é um punhado, né? É a sua mão em forma de concha. Se ela for fresquinha, você vai colocar ali uma quantidade que você vai ver que vai encher. Vai dar ali umas 10, 12 folhinhas. Se for pequenininha, se for a folha, né, a boldo, né, não o China, o boldo nosso aqui, a folha é gigante, né? Então você pega 5 folhas, dá um belo de um banho, né? Se for boldo do Chile, aí tem que catar um monte para fazer uma quantidade maior de número de folhas para dar o punhadinho ali ideal. Eu acho que será que se alguém tiver mais pergunta, né? Pessoal de casa, se tiver mais alguma curiosidade aí sobre os banhos de ervas, podem mandar. Deixa no comentário, né? E lembrando a todos, deixem o comentário de vocês, né? Que depois, entre mais tarde ou amanhã, eu vou colocar lá a resposta de vocês, né? Sobre aquilo que a gente combinou lá no começo, né? Então, vou completar aí 1h45, nós vamos encerrar aí a live. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa aquele like bacana. Não esquece do like. Que é fundamental para o canal. E seja membro do canal. Boa, é isso aí. A caneta tá... Olha lá, meu bolo é brasileiro. E está com as folhas enormes, olha lá. Que lindo. O Dimas, parece que tem mais pergunta aí para baixo, não tem? Olha, tem uma do Elcio aí.
que eu estou lendo aqui, ó, teria algumas ervas Não, a do específicas para Elcio, o... eu acho que eu já li todas. Então, ele falou, tem uma aqui que ele falou assim, tem algumas ervas específicas para um banho após ocorrer a necessidade de visitar um cemitério ou mesmo comparecer a um velório? Então essa acho que eu pulei, então, porque eu não Ué, eu li. não tô achando aqui. Foi Calma aí, feita às 21h06. 26. Então tá lá para cima. Está em cima de deixarei a minha primeira pergunta da linha para Achei. Ah lá. Teria algumas ervas específicas para banhos após ocorrer a necessidade de visitarmos o cemitério Um ou velório, mesmo hospital. comparecer em um velório? Então, Elcio, mais do que uma erva específica, quando a gente vai em algum lugar onde as energias são densas, o melhor é banho de limpeza, né? É importante tomar um banho de limpeza, né? Há quem diga que o melhor é um banho de sal grosso, principalmente cemitério, né? Vai para um negócio desse para o velório, toma um banho de sal grosso e logo na sequência toma um Reposição. banho de alguma erva que faça a recomposição, seja aí a manjericão, calêndula, Alecrim. o próprio boldo, uma erva equilibradora, né? Então é importante sim uma erva de limpeza. É que tiver na mão, arruda, guiné, não precisa ser uma erva específica. O importante é que ela seja uma erva quente para fazer a limpeza. Agora, lógico, se você vai tomar um único banho, foi aquilo que eu expliquei no começo. Você pode usar assim, tipo, arruda, guiné e alecrim, ou uma arruda, o manjericão e um alecrim, né? Dá para você fazer uma diversificação. Precisa ter uma erva quente e uma ou duas equilibradoras. Posso botar duas quentes de uma equilibradora? Pode, porque aí você não precisa tomar um banho após o outro. Um mesmo banho faz a limpeza e o E já te equilíbrio. deixa equilibrado. Já faz o equilíbrio. Pode tomar duas ervas? Pode. Arruda e alecrim, arruda e manjericão, né? Qualquer uma delas, né? O manjericão é uma erva muito bacana, que serve para quase tudo também. Bom, como nós estamos chegando aí ao finalzinho da live, eu vou dar boa noite pro pessoal que eu não dei no começo, né? Preferi aí dar preferência para as perguntas, né? Agora vamos dar boa noite pro pessoal. Marcelo Cabrini, bem-vindo aí mais uma live, obrigado. Bom, Senzala de Preto Velho com Gustavo Sucuri, bem-vindo. Sucuri. Ele fez live uma vez com você, não fez, Sidney? Paiali, eu, o Alex, se não me engano. Tava todo mundo na live. Clélia Cristina, bem-vinda. Filhona. O Elcio, né? Bem-vindo daí ao canal, se for a primeira vez. Sotóia. Querido Exu Menossi, Ali, Antonieta, o nosso Exu Mirim, Thiago. Quem mais aqui? O Ale, Pinguim, bem-vindo ao canal. A Mauri Júnior, seja bem-vindo. É do terreiro lá também. Sônia Cristina. Pessoal do fundão. A Gorete Pessoa. Tá. Salve a aldeia Cacique Flecha Ligeira. Lá do terreiro, lá. Quem mais aqui? Quem mais? A filha de Oxum, bem-vinda. Ronaldo Pereira. Pai Ronaldo. Saravá. Saravá. Pai Ronaldo, não estou lembrado dele. Pai Ronaldo. Você vê, nós fizemos, a gente passou 1 hora, quase 2 horas e só falamos de banho. A gente não falou de chá, não falou de defumação, não falou dos pós, olha, você imagina, né? É uma live para falar de cada tema desse, porque mas eu acho que o banho é o mais usado, né? Mais perguntado, né?
questionado. Inside Yourself. Inside Yourself. É do terreiro também. No canal. Filhona. Eu acho que eu pulei uma pergunta do Ale. Existe banho de esquerda? Eu pulei e eu não vi. Então peço desculpas. Existem as ervas mais indicadas, né, Ale? Porque assim, o banho de esquerda, aí eu preciso te perguntar: você quer um banho de esquerda para descarrego? Você quer um banho de esquerda para trazer pé no chão, para abertura de caminho? Então, se tem para cada uma dessas, tem um conjunto de ervas que a gente pode utilizar. Só preciso saber e tem o banho que o próprio Exu ele manipula, né? Ele não é, no caso, nem de erva, mas ele manipula então, assim, muito barato. eu não gosto da receita, mas vou contar só um. Você quer um banho pauleira para descarregar o espírito sair do corpo? Cachaça, pimenta e sal grosso. Você é doido, meu irmão. É pro espírito descolar da matéria e fala assim: eu vou embora que o negócio tá feio. Brincadeira, nunca faça esse banho. Pimenta da cor. Vai pegar pimenta. Doido. Não, mas, esquece. Assim, essas ervas mais pesadas, né? Mas o Exu, geralmente, quando faz, ele usa os mesmos tipos de ervas, né? Agora, assim, qual é a afinidade, né? Que esse Exu tem? É um Exu de cemitério? É um Exu de encruzilhada? Para cada uma tem uma característica e uma particularidade. Então, na verdade, ele manipula todas elas, mas aí ele vai ter. Exu, se ele pegar um copo d'água e te der um banho, descarrega, ué. Né? Agora tem as ervas mais propícias para cada tipo de Exu, para cada necessidade, né? É isso aí. Eliana, bem-vinda. A nossa querida Tati, né? De todas as lives, bem-vinda. Quem mais aqui está presente? Bom, acho que só, né? É o pessoal aí do fundão. Bom, chegamos a 1h46 de live. Espero que o pai Sidney e o pai e Kleber tenham respondido todas as perguntas aí do pessoal do chat. Quero agradecer imensamente o pessoal do chat, mais uma vez aí em peso, né, com a sua participação, mandando as perguntas, as dúvidas, né? Então, quero agradecer mais uma vez e lembrando a todos que a partir de hoje, todas as lives do canal será toda segunda-feira, às 21h. Então, para avisar a todos que agora somente a segunda-feira. Antes de passar para o pai Sidney e o Kleber darem as considerações, deixa aquele like, se inscreva no canal e se torne membro para ajudar o canal a crescer ainda mais. Pai Sidney, as considerações, por gentileza. Bom, queria agradecer, né? Agradecer ao Dimas aí pelo convite que me foi feito, né? Agradecer aí ao pessoal do chat que compareceu. Agradecer meu irmãozão aí, o Kleber, que mais uma live junto aí, a gente fazendo uma live junto. E a hora que precisar, Dimas, se a gente conseguir aí conciliar aí, a gente está disposto aí a fazer o que puder aí. Agradecer do fundo do coração mais essa oportunidade, porque na hora que precisar falar de Umbanda e a gente tiver condições, a gente vai estar presente sim. Tá bom? Grande abraço, obrigado. Sidney, bem-vindo mais uma vez. Já faz tempo que, né, que marcar live aí com o pai Sidney. Desde o ano passado, que a gente está tentando marcar live aí, e só hoje deu essa sorte aí da gente estar marcando live junto. Mas dá um toque que a gente programa. A gente devagarzinho a gente vai se acertando aí. Beleza, pode deixar. Pai Kleber. Dimas, gratidão, né, pelo convite. Eu não sei se você mudou de número, eu tinha seu número, mas enfim, não sei se você continua o mesmo, não, mas eu mudei o número. Então, as portas estão aqui, né, da nossa parte, né? Eu agradeço pelo convite, espero ter atendido a expectativa
do teu público, do teu chat. A maioria do pessoal eu conheço aqui e são pessoas maravilhosas que interagem, e isso ajuda bastante, né, no trabalho da gente. E é isso. Gratidão, obrigado pela oportunidade. Estamos em pé e a ordem, precisando da gente. Precisa só agendar, porque, né, trabalho, as próprias giras, né, os cursos que a gente tem que ministrar, tem que cuidar do terreiro, que não é fácil, né? Minha galera, hoje eu compartilhei o banner com o meu grupo, mas tem uma galera que estuda, mas com certeza a galera vai assistir depois e encher de like aí para, de uma forma aí, ajudar e se fortalecer o canal. Fortalecer o canal. Então, gratidão aí. E estamos junto. Perfeito. E a todos, o meu muito obrigado e vamos junto aí, rumo aos 2.000 inscritos. Boa. Essa é a meta, a nova meta do canal. Muito obrigado a todos. Uma ótima semana para todo mundo. Já vou adiantar aí um bom final de semana. E até segunda-feira, se Deus quiser, com mais uma live. Isso aí, axé. Axé.